Mas é uma loucura isso. Sim, mas aí você está falando do negócio seguinte. Se eu tenho uma corretora grande, uma grande plataforma com vários, desculpe, com vários vendedores, eu faço o seguinte, o cara faz a venda, o cliente é meu também, eu tenho controle desse cliente e se eu precisar rodar a bicicleta, eu rodo, independente desse cara que fez a venda, sim ou não. Porque a grande maioria dos vendedores são vendedores ocasionais. E Sim, sim. uma das coisas mais engraçadas que eu acho, quando algumas pessoas perguntam se podem indicar, é a forma assim, você paga quanto? Aí eu pergunto, você vai trazer o quê? Não, você vai trazer uma coisa, é uma coisa. Você vai trazer uma coisa de vez em quando, é outra coisa. Se você vai começar a trabalhar com isso, é outra coisa. Se você quer montar uma parceria de trabalho, é outra coisa. Se você vai virar um profissional e vai querer me colocar como consultor ou para te ajudar a resolver alguns outros problemas maiores, Aí é é outra outra coisa. coisa. É Então uma você tem coisa uma mais série. uma coisa. É, só que aí o cara chega e fala assim, porque fulano me paga 200, paga 300, ele fala assim, olha só, se eu te conheço uma vez, você vai sumir, eu vou pegar a primeira mensalidade, vou dividir a metade e vou te pagar. A outra coisa que eu falo que as pessoas não entendem, eu vou te pagar no lucro da operação. As pessoas ficam paradas assim, como é que é? Eu falei, no lucro. Porque tem tempo aplicado nisso. Eu, por exemplo, aqui no Rio, eu tenho alguns lugares que eu posso vir pegar cotações. Então, eu tenho um acordo com uma corretora, pegar cotação individual, eu tenho um acordo com uma outra corretora para fazer projetos maiores, porque ela tem um outro tipo de perfil e ela não tem aqueles planos muito pequenos que você tem aqui no Rio. Ela não tem. Ela, compliance dela, fala assim, olha, só quero trabalhar com seguradores de grande porte, porque é uma corretora que foi montada com pessoas vindas da Inglaterra, e o pessoal já estão falando, ó, eu tenho esse tipo de compliance, não quero trabalhar com essas pequenas, até faço acordo às vezes para colocar quando aparece alguma coisa, o cara me dá. Porque ele não pode vir a ter, pelo acordo dele, um problema, porque é uma empresa muito pequena. Uma empresa ligada a um hospital, ele não quer ter essa coisa. Então você começa a segmentar. Aí aparece um cara do nada, tô com um cara aqui que quer comprar um plano de saúde, ele tem apenas 65 anos, toma 14 remédios para diabetes, casado com uma mulher de 20, mas está inteirão. Aí você fala, aí você avisa, ele vai passar por uma entrevista. O cara já fica assim, entrevista? Aí dá uma. E eu tenho um amigo que ele conseguiu se queimar na Sul América, que eu achei fantástico. Uns anos atrás, foram fazer uma entrevista com ele. O que você tem? Olha, eu já operei, quebrei o braço, a perna, aconteceu isso, isso. Aí, negaram. Eu falei assim, você contou que você, quando quebrou o braço, tinha 12 anos de idade, ou que você operou, você tinha 18, que você não tem nada nos últimos 10. Você disse, não, a mulher saiu perguntando e saiu falando. Eu falei, o senhor operou ultimamente? Operei aqui. Você fala, quando é que você operou mesmo? Você tem 50 anos, né? Você operou há 30 anos atrás, você comentou com. Assim, né? A mulher simplesmente achou que você ia entrar para trocar pino, trocar alguma outra coisa. Eu fiquei tipo. Não, isso é uma loucura, sabe por quê? Se você tem. Rapaz, eu já fiquei assim falando, cara, não sei o que eu fiz de errado. Quanto mais honesto a gente é, mais punidos nós somos. Porque parece assim, quando você abre a caixa de Pandora lá e mostra o risco, você sabe que o risco não é ruim, né? E vamos entender o seguinte, né? Para a pessoa física, você não pode negar contrato, certo? Então, a operadora não pode negar, ela pode até não comissionar a venda, ok? Mas não pode negar. Então, cliente, ó, não estão querendo que eu faça, você procura direto a operadora lá e faz. Aí eu abro mão também, porque, pô, não vou deixar de atender e não vou ficar me enfiando numa fria, né? Aí eu falo, ó, você pode procurar direto, é o direito seu, vai lá e procura. Raríssimos os casos. Eu acho que se eu fiz isso hoje, até hoje uma vez só. Né? Mesmo assim, porque tem hora que não dá, né? Então, tem hora que não dá porque aí é o contrário do seu cliente aí. O contrário não tenho nada. Aí quando vai aparecer, aparece um monte de coisa. Eu falei, meu amigo, então aí é com você. Declaração de saúde eu não toco a minha mão. Aí você preenche, tá? Não passa. Não passa Isso é coisa importante, não passa pra gente. Não passa o mais. LGPD, sigilo médico, não passa mais. É você, cooperadora. Não mexo nisso. Só faço uma prévia
do que pode ocorrer, do que é CPT, né? Qual que é o exemplo? Dou até exemplo meu, tem 2 hérnias de disco, né? Hérnia não, protusão de hérnia, né? Todo mundo fala que é hérnia, mas não é, mas enfim. Tenho 2 protusões e já tive cálculo renal, acabou. Então, assim, tem risco de eu operar e tal? Ah, vamos mudar de plano. Cara, qual é o risco de eu ter um cálculo hoje e não ter essa porcaria? Já tem 14 anos, né? Por quê? Porque eu me reeduquei, eu cuidei da minha saúde, eu não bebi água. Então, hoje eu bebo água, né? É Sim. importante, está aqui a canequinha. Então, assim, beleza, coluna, faz pilates, eu não quero operar isso. Ninguém recomenda mais cirurgia de coluna, hérnia, só se for um caso muito drástico, né? Então, você tem que saber da realidade para dar uma consultoria para o cliente, de certa forma, para que ele saiba o seguinte: olha, eu tenho um CPT, mas o risco de eu ter essa utilização por conta da restrição para eu mudar de plano ou não, varia muito em função da minha realidade. Eu dou meu exemplo sempre, eu falo, cara, eu não vou operar a coluna tão cedo e não vou ter cálculo renal tão cedo, porque eu me cuido para isso, eu não tenho esse objetivo. Então eu vou ser claro e coloco ali. E aí a gente avança para um cenário que é o contrário. Quando você leva essa realidade para a operadora e ela vê o risco ali e fala, não, isso não pode ser assim, isso aqui vai dar problema assim assado, bota em outro lugar. Eu falei, pô, cara, mas eu estou te falando o risco, eu estou te dizendo o que é a realidade. O cliente vai responder aí para você, né? Eu não entro na questão, mas é uma prévia. Então, e aí? Pode avançar? Às vezes não avança. Sim. Não, isso. Sendo bem prático, tá? Sem dar nome, sem dar nada, mas a realidade é essa. Não, mas Enquanto recebe um monte de declaração lá com tudo não e não tá tudo não. Até porque muitas vezes as pessoas falam assim, coloca tudo não, por favor, para não dar problema. Aí depois você tem só uma fraude lá, tem uma omissão, cancela o contrato, não sei o quê, dá um problema enorme. Porque tá escrito, na hora que você assina, está lá escrito, Código Civil, bonitinho, contrato perfeito, pá, boa fé, aquelas coisas todas que as pessoas não leem. E é legal, né? E uma outra coisa que eu acho fantástica com o contrato, até para a gente vai ter que daqui a pouco encerrar, que é o seguinte, que eu fico pedindo para as pessoas assim, eu sei que você não vai... Mas, por gentileza, você pode ler as exclusões e as carências? 2 folhas. Tem 200. Exclusão, porque o que não cobre. E carência, para você ver a coluna onde é que você está. De cobertura. Eu tenho por prática mandar isso antes, né? É bom mandar até antes. Eu já tenho os modelos, ó, é assim, a declaração é assim, isso aqui é assim, você excluiu, não fez entrevista com o médico, ou fez com o médico, aí você bota que não fez. Porque eu não sou médico, eu não tenho CRM, hein? Não, mas exatamente, eu falo assim, leia. Fica aquele pessoal que fala assim, mas eu recebi de você. Não. Até porque você não recebeu de mim. Você recebeu de um terceiro. O contrato não é assinado comigo. Eu sou intermediário, estou cumprindo a regra do contrato que eu tenho estabelecida com este fornecedor. Mas o contrato você assinou direto com a operadora. Eu sou intermediário para poder te auxiliar. Exatamente. Então, por favor, 40 eu não vou ler. Falei, olha só, tem 40 páginas porque o contrato está em Arial tamanho 12. Que é obrigatório por lei, 10 a 12. Antigamente era 5, né? Para ficar um negócio assim, ninguém via nada. Então, por favor, dê uma lida, seja feliz. E uma outra coisa fantástica que às vezes acontece é aquela coisa de eu não consigo ligar para lá, você pode ligar para mim? Não, fulana, eu não posso ligar para você, eu não posso me passar por você. Eu não posso.